Bom dia, Cláudio Fachin. É isso aí, Fachin. A gente, Você viu, né? a gente tinha essa esperança, em primeiro lugar, assim A como... bola estava cantada, a pedra estava cantada. É. Esse sorteio é bom. Eu confio nesse sorteio do STF. Esse sorteio... Totalmente, é 100%. O Não dá pessoal, outra os coisa, moradores de Curitiba estão contentes, eles estão contentes, a gente também está. não dá outra coisa nesse sorteio. O que você quer dar é É, 100%. é. Não é direcionado, hein? Não é Não, De qualquer não. maneira, é, foi a escolha mais sensata, É, mais criteriosa e a escolha que teria sido feita por todo mundo se não houvesse o sorteio. Então, eu tava torcendo pelo Lewandowski. Confesso que eu estava. eu conheço você, eu sabia Ainda, disso. ainda mais depois que ele apareceu ontem de bigode, um bigodinho assim, meio à la alemã. Você sabe que eu não vi o bigodinho do Você Lewandowski? não viu? Não, Foi o que se comentou ontem no STF. Não era nada disso, de relatoria, de nada disso. O assunto ontem no STF era o bigode bigode do Rache, do Lewandowski. ele O já bigode do já está se fulano. preparando para mudar de lado. Eu já estava esperando assim. Cara, o Lewandowski com esse bigode, se ele pega a relatoria da Lava Jato, não vai sobrar para ninguém. Vai ser uma beleza. Mas, infelizmente, ele caiu com o Faquin. Faquin também tem um bigodinho. O meu Também tem um, Joaquim também tem um mas é bigodinho. mais comportado. O bigodinho dele é mais comportado. Não sei se É, o Lewandowski queria se disfarçar de Faquin, de repente. para tomar a relatoria da Lava Jato, talvez. Pois é. Bom, Faquin é isso aí. As coisas vão correr a uma velocidade impressionante. Daqui 8 anos, mais ou menos, a gente vai ter os julgamentos no STF. E que é mais ou menos o que nós teríamos com o Teori Zavascki também. Então, não mudou, basicamente não mudou nada, né? Essa Dilma, ainda bem que a Dilma, bom, a Dilma está fora, né? Não tem mandato, não tem nada, porque Fachin é aquele homem que subiu no palanque da Dilma, né? A gente nunca pode esquecer que isso tem registro disso, tem imagem disso, Pediu ele lá voto, né? pedindo voto para Dilma. É É. o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Diogo? Não tem ministro no Supremo que não tenha algum compromisso, né, que não tenha chegou por algum compromisso político com quem quer que seja. Né? Agora, Não só o compromisso, eles têm também uma mentalidade de acomodação sem falar nisso, é o que eu chamei ontem de o STF é uma câmara de conciliação, né? é, dos ela interesses amortece tudo também, dos interesses dos poderosos. lá são amortecidas. Uma pequena exceção, ou parcial exceção, foi o mensalão, mas o fato de não ter ido até o fim provocou o Petrolão, como nós sabemos. Então, esperar muito pouco. De fato, isso que a gente repete sempre. O que está ocorrendo em Curitiba neste momento é muito mais importante do que o que pode ocorrer em Brasília. Né? Em Brasília é importante que não seja barrada a Lava Jato. Nós já enfrentamos ameaças bem piores do que essas. Por exemplo, quando Dilma Rousseff, presidente da República, a gente nomeou o Lula para a Casa Civil e os dois são, juntamente com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, os dois são acusados de obstrução de justiça. Mas a questão fundamental é o que está acontecendo lá e por falta de não sei, de percepção do que é importante e do que não é importante, o julgamento que começou ontem do Antônio Pallotti é absolutamente vital, muito mais importante do que todas as outras coisas que nós estamos discutindo. É o operador máximo do Petrolão, é o número 2 do PT. O número 2 do PT não era Dilma Rousseff, não era o Jacques Wagner, não era o Guido Mantega, era o Antônio Pallotti, o coordenador da campanha do Lula em 2002, o coordenador da campanha da Dilma Rousseff em 2010, o grande arrecadador do partido. O julgamento dele começou ontem. Isso. Desde ele foi o fiador, né, do governo Lula
É, O homem do empresariado, né? O homem não, porque por isso mesmo, porque ele negociava com o empresariado, fazia a política econômica do governo e recebia propina. Ele realmente cuidava, era o operador perfeito, porque ele cuidava de todas as pontas, né? E por isso mesmo amarrava, ele virou uma raba. amarrava as medidas provisórias, as leis, tudo bonitinho para satisfazer o interesse desses grandes grupos econômicos, né? Por isso mesmo depositaram, sei, meio bilhão, 1 bilhão de reais nos esquemas dele para financiar as campanhas do PT. E agora, finalmente, hoje foi condenado o João Santana, foi condenado a Dona Xepa, foi condenado o João Vacari pela campanha de 2010, coordenada pelo Antônio Pallotti, e esses mesmos protagonistas aparecem também nesse julgamento do Antônio Pallotti, com o Marcelo Odebrecht, que vai contar exatamente como funcionava esse esquema no setor de propinas da Odebrecht. Essa condenação de hoje é muito importante porque o João Santana e a Mônica estão com a negociação das suas delações travada, né? E se o TRF4 confirmar a condenação do Moro, eles têm que voltar para a cadeia e cumprir regime fechado. Está na sentença, né? Está na sentença do Moro, regime fechado, 8 anos e pouco, só nessa. Eles estão respondendo a um outro processo ainda lá em Curitiba. Então, assim, a tendência deles é ir cana e ficar nessa do Pallotti, eles também estão, obviamente, porque a grana é passada para o Feira, codinome dele nas planilhas. O que é isso? É um gato? Com o telefone aqui. Passou um gato aí embaixo. Mas é o que importa, né? O que está acontecendo lá em Curitiba, neste momento, a gente chegou no ápice do processo de depuração e julgamento dessa gangue petista. Isso nos leva àquela velha conclusão. A importância, né, do voto. Porque se o eleitor, né, conseguir ter o discernimento para não reeleger vagabundo que está na Lava Jato e que hoje tem foro privilegiado, que hoje tem proteção no STF, isso significa que nas próximas eleições, em algum momento, essa turma vai parar na mão do Moro, vai parar na mão do Bretas, vai parar na mão do Valisney, e vai para o saco, e vai para a cadeia, vai em cana. Então, se o STF não faz o trabalho dele, por causa desse discurso, por causa dessa política de conciliação, de pacificação da República, de manter o equilíbrio, de manter a estabilidade dos poderes, etc. e tal, né, já que é um tribunal político, que essas pessoas que estão escapando, né, da primeira instância percam a sua proteção, que é o foro privilegiado. E aí, sem dúvida, aquela velha história, aí cabe sempre ao eleitor. E aí, aí não dá para culpar ninguém, né? Igual o Edinho sendo eleito em Araraquara, não dá para culpar ninguém. Não. Né? Não dá para culpar ninguém acima, né? Eu estou falando, a culpa é do eleitor, a culpa é de você, é do brasileiro, é do cidadão que elege o cara pendurado no tipo de problema, que continua elegendo esse tipo de gente. Claro, não, e um sistema que protege a bandidagem, né? Tanto que o Edinho agora, por exemplo, conta com prerrogativa de foro. Pois tá sempre, esses caras estão sempre se escorando nisso. Ele ganhou essa garantia pelo voto. De qualquer maneira, é espúrio. Então... É por isso que os advogados todos ficam desesperados, vão para cima do Moro, vão para cima de Breta, vão para cima de todo mundo, criticam, dizem que é um absurdo prisão, né, preventiva, dizem que é um absurdo prisão em segunda instância, estão brigando aí para o STF rever essa decisão, justamente por isso. É a velha história, né? A velha história. Não, você vê a estratégia do Sérgio Cabral de envolver o Pezão e
e o Eunício, né? Para tentar subir. Tentar subir. Todos fizeram isso. Ele está protegido, então. Na Lava Jato, ao longo desses 2 anos, né, Diogo? Todos fizeram isso, todos tentaram fazer. Todos tentaram. Todos eles e ninguém. E a Lava Jato resistiu a isso, vai continuar resistindo. Bem ou mal, a nomeação de hoje, o sorteio de hoje do Edson Fachin garante a continuidade desse processo. Ele não está lá para barrar a Lava Jato. Ele vai o Edson Fachin, a gente problemas dele ali da suspeição dele em relação aos casos do Lula, mas a questão é que ele não está ali para engavetar a priori todos os processos. O Edson Fachin retardar. O Edson Fachin vai ter o dilema, vai ter que conviver com esse dilema. Como o apoio político dele foi muito escancarado, ele vai ter sempre a gente vigiando, cobrando as pessoas, né? No geral, cobrando, vigiando qualquer decisão que ele tome, qualquer ato que ele tome que possa beneficiar alguém. Agora, ele tem outro problema, né, Cláudio? Nós demos um voto de confiança a ele. Eu quero dizer, a população que deu um voto de confiança. E ele sabe disso. Ele sabe que não foi empossado só pela sorte, no caso do sorteio, ou pela Dilma Rousseff, sua eleitora. Ele também, para esse papel, como relator da Lava Jato, foi depositado sobre ele uma esperança gigantesca de que ele não faça nenhum melê. Então, eu acho que ele tem que começar. Primeiro, o ato dele é chamar de volta o Márcio Schiffler, né, que vinha auxiliando o Theory, por um motivo apenas, não só pela competência do Márcio Schiffler, pela integridade dele, que é um juiz que demonstrou absoluta retidão aí no trabalho que ele desenvolveu, mas porque ele tem toda a memória da Lava Jato. Claro. Então, ele é a pessoa ideal. Se entrar um novo, esse novo terá 1 ano para se ambientar de tudo. Tem que ter a razão. Né? Tem que trazer imediatamente o Márcio para demonstrar que ele quer, né? Assim, é uma demonstração, será uma demonstração do Fachin de que ele quer fazer a coisa. Não tem a menor dúvida. E se o Márcio Schiffler tem de topar pelo menos um período de transição, ele pode permanecer para passar as coisas adiante os próximos 6 meses, até colocar todas as questões para a equipe do Theory Zavascki. E, a partir daí, as coisas podem ser tocadas com a morosidade que já estava sendo tocada pelo Theory Zavascki, mas não mais lerdeza do que isso. A gente nunca escondeu as coisas que o Theory, as decisões que o Theory tomava de errado, né? Ou que ele precisava de tomar. A denúncia mesmo, o pedido, né, a denúncia lá da PGR contra o Collor, por exemplo, está lá, dormitando há 2 anos. Então, são coisas que o Fachin precisa dar celeridade. Até para que a gente possa cobrar, para que ele se livre da pressão exclusiva, né, de ter sobre ele. Porque a gente sabe que nesse processo todo, a PGR tem muita responsabilidade, né, o Janot tem muita responsabilidade nisso, a própria PF tem, mas especialmente o Janot, que está cuidando de todo esse processo e que é o responsável por apresentar a denúncia contra esses caras, né? Então, você lá tem a homologação, agora eles vão pegar, estudar essas denúncias, pedir a investigação contra XYZ, né? E isso é uma responsabilidade do Janot. Do momento que o Janot coloca a bola para o STF, a responsabilidade passa para o Fachin. Então, o Fachin tem que pegar, a primeira coisa em pegar essas coisas que estão tudo paradas lá e mandar lenha, seja para arquivar, seja para denunciar, né? E seja para autorizar a investigação, para que haja um equilíbrio. Até porque a gente sabe que o Janot também, na sua condução, é muito irregular, né? Tem coisas que funcionam muito bem, tem coisas que não funcionam. Muda o governo, parece que troca de camisa também. A gente sabe que é muita pressão. O PMDB é a maior força política do país, né? Com
influência em todas as esferas. Não só isso, né? Hoje em dia eles podem contar com todos os partidos, 100% dos partidos. O PMDB, ele tem hoje... Nessa tarefa aí de domesticar a Lava Jato, é 100% do parlamento. Exatamente. Você tem o Temer, né, e o próprio PMDB, eles têm a chance de... Né, eles têm a maravilha e a chance de se tornar, de fazer uma grande coisa, de botar o país de volta nos trilhos, etc. Mas também tem a chance de manter o país no atraso, né? Porque eles não têm impedimento algum. O Congresso está todo na mão deles, né? Agora, a eleição de Rodrigo e de Eunício, está tudo na mesma, tudo sincronizado, tudo ajustado. Então, o Temer tem a condição de fazer tudo. Não vai poder... O poder econômico, financeiro, todo ele torce para político, exato. Ele não vai poder, não tem desculpa. Ele tem a maior responsabilidade e a maior oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Tanto para o bem como para o mal. Claro. Né? E não vai poder dar desculpa alguma. Ele não vai poder culpar o governo anterior mais, não vai poder culpar ninguém. Só ele. É isso aí. Ele se comportou bastante bem nessa questão da substituição do ministro. Vamos ver quem ele vai indicar agora, porque vai ter um peso muito, muito grande, de qualquer maneira, porque nos grandes debates do STF, ele se divide ao meio. Então, ele pode ser um voto de Minerva aí, esse 11º ministro. Mas, ótimo, a gente está mais tranquilo hoje do que estava ontem, né? Está resolvida a questão. Essa questão está resolvida. Vamos tocar o barco e binóculo ali para acompanhar esse negócio do Pallotti, porque é daí e nas próximas semanas que vai acontecer. Tua casa está caindo? Não, eu tenho um negócio aqui. Peraí. Tá aqui, achei. É isso aí, uma lupa. Lupa no Pallotti. Lupa no Pallotti, porque ali são semanas, dias, semanas. Nas próximas semanas a gente vai ter esse quadro, olha, ampliado. Exatamente, boa. Valeu. Abração, tchau, Cláudio. Tchau.